O que me traz à tribuna é, mais uma vez, retratar a situação da nossa Feira Livre de Goiânia. Está acontecendo um recadastramento por parte da Prefeitura Municipal de Goiânia, um recadastramento necessário, mas que não está acontecendo da forma que deveria. Era necessário que houvesse um melhor planejamento, uma melhor organização, porque os nossos amigos feirantes, em torno de 500 famílias que sobrevivem da feira, merecem mais respeito. O que nós estamos acompanhando, e eu fui procurado por isso, tenho certeza que vários vereadores também o foram, porque este assunto já foi retratado na tribuna por mim e por outros, mas torna a se repetir uma falta de uma melhor organização. Por exemplo, o recadastramento está acontecendo na Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras não tem a estrutura necessária para um recadastramento deste porte. Esse recadastramento deveria estar acontecendo, por exemplo, no Politeama, deveria estar acontecendo em uma quadra ampla, com cadeiras, com o oferecimento de água, de cafezinho para esses feirantes, para que eles pudessem esperar a sua vez de ser atendido. Infelizmente, eu tenho relatos de feirantes que passaram 5, 6 horas de pé no sol quente, tendo que subir uma escada desconfortável, pessoas idosas, pessoas que não têm condições de permanecer durante 5, 6 horas em uma fila. Nós entendemos que esse trabalho tem que ser feito. Inclusive, eu acredito que deveria ter sido feito antes, com mais planejamento, com mais tempo, com uma melhor fiscalização, porque os relatos são de muitos problemas. Existem feirantes que já possuíam um banco e agora perderam o banco e estão num cadastro de reserva. E existem denúncias que a gente pede que a secretária Isabela Soares tenha o maior cuidado com isso, de pessoas que não tinham banco e agora estão tendo banco. Ou seja, a prioridade tem que ser para quem já tinha o banco. Após se esgotar... Pois não. Após se esgotar esses feirantes, que devem ter prioridade, principalmente os de Goiânia, aí sim se poderia abrir mais algumas vagas. Eu vou conceder a parte ao vereador Wilson Gouveia, que com certeza vai enriquecer o nosso modesto pronunciamento. Daqui a pouco, meu vereador, pode ter certeza que será um prazer ouvi-lo. É necessário que haja um cuidado maior com essas famílias. Muitas pessoas dependem economicamente da feira, sustentam a sua família há muitos anos. Então, toda modificação que é feita na feira tem que ser precedida de um planejamento bem feito, de uma equipe destinada a esse fim. A secretária Isabela Soares, por mais boa vontade que tenha, mas, segundo os relatos que eu tenho de pessoas que vivenciaram essa situação, a equipe que está destinada para esse fim é pequena, é insuficiente. Esse trabalho é um trabalho muito grande, é um trabalho muito importante, é um trabalho que deve incluir diversas secretarias e
pessoas técnicas destinadas a esse fim, para que não aconteçam injustiças, porque uma injustiça cometida pode ocasionar a quebradeira de alguns feirantes, e eu tenho certeza que esse não é o interesse do prefeito Eduardo Honório. Digo isso porque na conversa que nós tivemos na Prefeitura Municipal de Goiânia, onde fomos convidados para ouvir o plano da Prefeitura, foi dito que isso estaria sendo feito, mas com o maior cuidado para não trazer prejuízo aos feirantes. E é por isso que a gente pede uma melhor organização, um melhor planejamento. O que já passou não tem como voltar, mas é possível corrigir de agora por diante. Esse recadastramento, se não puder ser feito na quadra municipal, por ela estar ocupada, se não puder ser feito na quadra do Maria Armelli, porque está havendo vacinação, que a Prefeitura alugue, por exemplo, a quadra do Colégio Sagrada Família. Que a Prefeitura alugue a quadra do SESI. Que a Prefeitura proceda a esse trabalho na quadra do Sesc Lê. Que proceda esse trabalho no Politeama. Eu estou dando vários exemplos para mostrar que só não pode ser na Secretaria de Obras. Nós temos fotos, eu tenho, os vereadores têm, inclusive foi postado no grupo de vereadores, e feirantes me mandaram outras, de uma aglomeração acontecendo na Secretaria de Obras, no meio de uma pandemia. Essas pessoas precisando levar 4, 5, 6 horas, sol. E se chover, chuva. Então, não pode esse trabalho ser feito dessa forma. É um trabalho gigante, é um trabalho muito grande, muito importante, é um trabalho meticuloso, difícil de ser feito, difícil de se agradar, mas é possível se agradar mais pessoas se os feirantes forem tratados com o respeito e a dignidade que merecem. Se houver o necessário planejamento, o passo a passo, a começar do local, porque é muito diferente você esperar 3, 4, 5, 6 horas sentado, tendo acesso livre a um sanitário, tendo acesso livre à água, a cafezinho, do que você ter que esperar no sol quente por 6 horas. Então eu peço à secretária Isabela Soares a maior atenção em relação a isso, que todo esse recadastramento seja melhor analisado, que mantenha um diálogo aberto com os feirantes, para que possíveis injustiças, como eu tomei conhecimento que aconteceram, sejam revistas. O que a gente quer é uma feira organizada. Sabemos que da forma que a feira estava, não poderia continuar. Eu mesmo, volto a dizer, sou defensor da retomada das obras do antigo Grêmio da Ponza, da conclusão daquela obra com toda a infraestrutura necessária e com capacidade para receber os feirantes. Mas enquanto essa obra não está pronta, qualquer intervenção na feira tem que ser muito bem pensada. Tem que se pensar no conforto, no bem-estar desses feirantes, até porque estamos tratando, em alguns casos, de pessoas idosas, de pessoas que não têm a mínima condição de passar 4, 5 horas, 6 horas em pé, esperando a sua hora de ser atendido. Então eu escuto o vereador Ibson Gouveia com toda satisfação. Do meu ponto de vista, o maior equívoco cometido pela Prefeitura, através da Secretaria, foi ter convocado as pessoas para fazer o cadastro em qualquer outro lugar que não tivesse sido em loco, no local da feira. Por quê? Com a pandemia, o aumento do desemprego foi muito grande.
E muitas pessoas se viram obrigadas a botar um caixote no meio da rua para vender alguma coisa para sobreviver. E essas pessoas, elas estavam, de certa forma, utilizando a feira clandestinamente, porque não são feirantes efetivos ali. Quando foi feita a convocação dos feirantes para fazer o cadastramento para adquirir o banco, esses também, que não eram feirantes efetivos, que não tinham bancos ali, se acharam no direito de ir lá e fazer o cadastramento. Por sua vez, como a Isabela e as pessoas coordenadas por ela não conhecem as pessoas, é o que dá a entender, que trabalham na feira efetivamente, cadastrou todo mundo. Eu soube ontem, vereador, que até os cidadãos que gostam de tomar uma manguaça e ficam ali na calçada da Igreja da Misericórdia, se cadastraram e tiveram direito a pegar banco, porque se cadastraram lá, porque chamaram na secretaria. E não se conhece as pessoas pessoalmente. Então, se a Secretaria de Obra e os responsáveis pelo cadastramento tivesse se planejado e ido em loco, na feira, banco a banco, feito o cadastramento de cada feirante, evitaria, eu acredito que em parte, o transtorno que está acontecendo agora. Eu estava em casa domingo e recebi várias ligações, em pleno domingo, de feirantes que estão ali há 20, 30 anos na feira, desesperados, com medo de correr o risco, de ter o risco de não receber o seu banco, dormindo lá, passaram sábado à noite, domingo à noite, segunda à noite, dormindo numa esteira, no chão, porque não tinham a segurança de receber os seus bancos, porque várias pessoas que não são feirantes efetivos deram nome e estariam na iminência de tomar o lugar de quem está ali há 20, 10, 15, 20, 30 anos na feira, pessoas que nasceram praticamente na feira, não tinham a segurança de receber os seus bancos. Ontem eu estive lá na feira, encontrei com o vereador Mário Gomes, que também estava lá, fomos lá a convite de alguns feirantes, que nos chamaram, porque, felizmente ou infelizmente, não sei nem qual a expressão que eu utilize, como vereador, nós somos os primeiros praticamente acionados no momento de dificuldade dessa. O pessoal vê na gente um meio de, uma válvula de escape para resolver, tentar resolver essa situação. E, para minha tristeza, graças a Deus foi resolvido. Ontem eu estive na Secretaria de Obras para justamente procurar a secretária Isabela e tentar mediar alguma situação desse porte. Infelizmente, fui barrado na porta da secretaria, o vigilante não me deixou entrar. Eu me identifiquei como vereador de saúde que eu tenho, que não entra ninguém. Ninguém. Eu não quis, estava no meu direito, se eu quisesse emburacar e entrar, eu entraria e acabou-se, mas eu não quis fazê-lo. Mas a secretária Isabela atendeu a ligação do presidente da Câmara e me pediu desculpas, que não tinha dado essa ordem a ele, de barrar vereador, mas ela não especificou na portaria quem seria ou quem não seria. Porque hoje o vereador Mário, me permita, vereador Mário Gomes foi lá hoje e foi barrado também pelo mesmo vigilante. Mas ele foi mais corajoso do que eu, peitou o vigilante e entrou. Não é? E o vigilante foi seguindo ele do lado dele, e quando viram, eu acho que de cima viram ele subindo, ligaram para o vigilante e o vigilante voltou. O físico de Mário é mais avantajado. E amedrontou. Eu, franzino, meu Deus, só tem orelha. Aí, entendeu, vereador? Então, assim, é importante, a gente conversa, pelo menos com alguns feirantes que eu conversei, eles não estão insatisfeitos, não é pelo reordenamento da feira, não é pelo fato da feira deles estarem saindo, recebendo, não. A reclamação é a forma com que a coisa foi conduzida, está sendo conduzida, a forma com que a coisa foi feita, que gerou todo esse desconforto, todo esse transtorno que está gerando agora. Fomos chamados, como Vossa Excelência falou, pelo prefeito, fomos informados do que seria feito, mas a coisa tomou uma proporção que está, de certa forma, incontrolável. O secretário de Serviço Público, Márcio, coitado, não está nem dormindo também. Todos os dias com a equipe ali, o pessoal da Secretaria de Serviço Público trabalha o meu expediente, trabalha pela manhã, à tarde não trabalha, para que à noite todo mundo esteja à disposição para ir feira, colocar banco, montar banco, organizar tudo. E é praticamente quem está levando toda a lapada ali na feira, porque é quem está lá. É o secretário que está lá.
recebendo toda a crítica, toda a situação. E eu temo que a coisa, ao invés de ser algo que fique para a história positivamente, tenha um desfecho que a gente não deseja. Então, vereador, eu, do meu ponto de vista, né, como Vossa Excelência costuma falar, do meu modesto ponto de vista, eu acredito que se tivesse feito o cadastramento em loco, no local, vereador Mário do Peixe, a gente conversa sempre aqui, chega mais cedo e conversa sobre isso, se tivesse sido feito lá, com os feirantes, cada um no seu localzinho e feito o cadastramento, teria evitado grande parte desse transtorno que está acontecendo agora. Muito obrigado pela parte. Eu é que agradeço e imediatamente concedo uma parte ao vereador Alexandre Carvalho, porque eu tenho mais tempo cedido pelo nobre vereador Pedro Henrique, a quem eu agradeço. Concedido, vereador. Mais 15 minutos do tempo do vereador Pedro Henrique. Eu agradeço a Vossa Excelência, vereador, pela parte. E eu acredito que quando se vai fazer algo, tem que ter planejamento. Eu enxergo, assim como o vereador Ibs Gouveia, uma força de vontade muito grande, uma força de trabalho também muito grande do secretário Márcio, porém desproposital, porque a gente tem que fazer as coisas conforme a organização dela. A gente está falando aqui sobre cadastramento de feirante. Isso aí é uma coisa que já deveria ter feito pelos próprios feirantes também, através das suas associações. Por que esses feirantes não se organizam dessa forma também em associações? Porque tem as FEG, Associação dos Feirantes de Goiânia, uma associação que está sempre aí reivindicando tudo, e teria que passar pela associação. Eu enxergo uma desorganização enorme, apesar de respeitar o trabalho de todos, não faço uma política de desconstrução de ninguém, porém é inadmissível para uma cidade como Goiânia passar por uma situação dessa. É feirante dormindo na feira, a central rádio, feira de boato, dizendo que o cara vai perder banco, vai ganhar banco, pessoas com 9, 10 bancos na feira, certo? A gente tem notícias aqui dessa mesma rádio boato feira, de locações de feirante com bancos, esses mesmos que vivem aí nas rádios e na rede social, plantando sempre situações com essa casa, são esses que têm 9, 10 bancos alugados. Então, eu acredito que houve uma situação de desorganização por parte da prefeitura. Procurei conversar com a secretária Isabela, procurei conversar com o prefeito. Essa casa teve lá representada por a maioria dos vereadores. E o que a gente vê é que nada chega ao final. Isso já era para ter sido, de certa forma, conduzido e concluído. E a gente vê aquela secretaria de obra, uma situação triste, de senhoras ali de 60 a 70 anos de idade, numa escada no sol quente, atrás de um cadastro que a gente não sabe aonde está e com quem está. Chega ao ponto, vereador, do vereador no exercício do seu direito e do poder legislativo que lhe é conferido, ser barrado numa secretaria. E por mais desculpas que se dê, é inadmissível. É inadmissível. O vereador tem a prerrogativa de lutar pelo povo, está aqui, credenciado, chancelado pelo voto. E o papel do legislador, em um deles, é fiscalizar, é acompanhar, é estar junto do povo. Então, essa casa tem feito um trabalho muito grande com os feirantes. Eu tenho feito, vários vereadores aqui têm acompanhado. Já citei em outros discursos que muita gente aqui vem da feira. Ninguém quer o pior para o feirante, ninguém quer o pior para o governo, mas a gente tem que ter uma meta de planejamento de trabalho. E essa meta é que não está sendo, no meu modesto ponto de vista, cumprido. Não se pode, a gente vivendo uma pandemia e está lá, mais de 200 feirantes diariamente numa fila, debaixo de sol até tarde da noite. Então, eu me solidarizo com o seu discurso, fico feliz de Vossa Excelência sempre trazer relevantes esclarecimentos sobre a questão da feira nessa casa. Solidarizo aqui com o vereador Ibs Gouveia, vereador Mário Gomes, que está sempre lá também. Então, essa casa não pode ficar calada. A função dessa casa
nada mais é do que lutar pelo povo. E o feirante é o povo. Muito obrigado, vereador. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, como do vereador Ibson Gouveia, enriquecem o nosso modesto pronunciamento e concordo plenamente. A primeira fiscalização, o primeiro recadastramento tem que ser feito no local, inclusive se estabelecendo, se colocando a numeração em cada banco, porque a prioridade são aquelas pessoas que já estão com o banco da feira alocadas. Deve haver um segundo momento? Eu acredito que sim. Primeiro, no local, fiscalizando por mais de uma vez. É um trabalho longo, é um trabalho difícil, minucioso, mas pode dar certo, se houver uma equipe focada só em realizar esse trabalho, até ele ser concluído, uma força-tarefa. Então, a primeira fiscalização no local, colocando a numeração em cada banco, vendo quem realmente é o dono daquele banco. Posteriormente, tem que haver um segundo momento, eu entendo que sim. Por quê? Porque essas pessoas precisam levar comprovante de residência, essas pessoas precisam levar identidade, CPF, para ficar tudo no cadastro bem organizado. Para se acabar, de uma vez por todas, essa situação de um ter 10, ter 15 bancos, não. E alugando, ganhando em cima do pobre coitado. O direito deve ser igual para todos. E hoje a gente se depara com denúncias que precisam ser checadas de quem já tinha banco, era feirante, está no cadastro de reserva. Está naquela indefinição, não sabe como é que vai ser o seu futuro. Pessoas que não tinham banco já foram contempladas. Pessoas de Goiânia fora, pessoas de fora dentro. Não pode acontecer isso. É um trabalho difícil, é. É preciso dar apoio à secretária Isabela, sim. Mas é preciso que quem esteja à frente tivesse planejado tudo isso muito bem antes de acontecer. Porque o que não pode persistir é nós vermos no antigo fórum, hoje Secretaria de Obras, filas quilométricas, como a gente evidencia na frente de Caixa Econômica, de lotérica, hoje mesmo aqui, ao lado da Câmara, fila quilométrica da Caixa Econômica Federal. Então, num momento como esse, que a gente quer evitar aglomeração devido à pandemia, aí é que os feirantes devem ser melhor tratados com respeito e com dignidade, para que eles tivessem que levar essa sua documentação, sim, mas num local seguro, num local que respeitasse as regras sanitárias tão defendidas por todos nós, sentados, com direito à água, com direito a um cafezinho e com acesso livre a sanitário. Não pode, a gente não pode se calar de ver pessoas idosas tendo que passar 4, 5, 6 horas numa fila sem receber as devidas informações, porque o desencontro de informação está muito grande, então tudo isso tem que ser coibido. Então a gente solicita que a secretária Isabela Soares dê a maior atenção nesse caso, porque eu tenho certeza, pelo que eu escutei nas palavras do prefeito, de sua boca, eu tenho certeza que ele deseja que todo esse processo seja feito da melhor forma possível, da forma menos traumática que possa acontecer. E para isso é necessário planejamento e organização. Sem planejamento e sem organização, não tem como um assunto dessa grandiosidade dar certo. O outro assunto, senhor presidente, que me traz à tribuna, dentro do curto espaço de tempo que tenho, é expor a minha opinião, me colocando contrário a uma recomendação do Ministério Público de Pernambuco. O Ministério Público recomendou que os bancários e os serventuários, né, de casas lotéricas, os funcionários de casa lotérica,
fossem retirados do plano de vacinação prioritário. Eu discordo veementemente desse posicionamento, dessa recomendação do Ministério Público de Pernambuco e acho até que essa recomendação nem deveria ser acatada, porque nós conhecemos a realidade dos bancos. Está aqui, a Caixa Econômica Federal, essa fila aí não tem menos de 300 pessoas por dia. Tem dia que passa o atendimento, passa de 1.000. No auge da pandemia passou. Então, uma categoria que deveria ter tido prioridade na vacinação é a categoria dos bancários. Aqui nessa casa foi apresentado um requerimento e foi aprovado por unanimidade. Acredito eu que foi de autoria do vereador Alexandre Carvalho. Alexandre Carvalho, junto com Eduardo Batista. E esse requerimento atende ao pleito dos bancários e atende o pleito a todas aquelas pessoas que pararem para analisar e ver o trabalho que os bancários realizaram durante essa pandemia. Não pararam em momento nenhum. Bancos cheios, atendendo o povo, por conta do auxílio emergencial. A gente sabe que o atendimento não acontece da forma que a gente gostaria, porque são filas muito grandes, mas em momento nenhum os bancos pararam, tiveram uma importância muito grande. Aí vem o Ministério Público e faz uma recomendação para que os bancários e os funcionários de lotéricas sejam retirados de um plano prioritário de vacinação. Eu não concordo de forma nenhuma, porque quem conhece a realidade sabe que é difícil um bancário que não tenha adquirido a Covid-19, alguns casos adquiriram mais de uma vez. Inclusive, isso se refletindo em todas as suas famílias. Então, uma recomendação como essa não deveria acontecer e eu, nesse caso, se dependesse de mim, isso não seria seguido. Pelo contrário, os bancários seriam atendidos prioritariamente pelo trabalho relevante que praticaram durante toda a pandemia e continuam nos dias atuais. É só passar na frente do Bradesco, na frente da Caixa Econômica Federal, e a gente vê o risco diário que esses profissionais estão submetidos. Antes de encerrar, eu ouço com toda satisfação o vereador Alexandre Carvalho e vou conceder o à parte por dois motivos. Primeiro, que esse à parte é no tempo do vereador Pedro Henrique. Segundo, que eu concederia de todo jeito. Então, Vossa Excelência, fique à vontade. Agradeço a Vossa Excelência e não poderia deixar também de me pronunciar. A gente, junto com o nobre vereador Eduardo Batista, presidente dessa casa, levamos essa indicação ao prefeito, esse requerimento da vacinação dos bancários. E a gente, até o momento, infelizmente, não consegue entender como é que se faz uma situação dessa e se retira um decreto que já havia sido concedido pelo município, onde, inclusive, estávamos conversando com o presidente da Associação dos Bancários de Goiânia e alguns gerentes de banco, dizendo dessa luta, né? Porque a gente fala tanto nos heróis de chaleco, tão bem representados pela classe dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que estão na linha de frente, e esses são os heróis que matam a fome do povo, que está lá arriscando sua vida no banco, atendendo de 300 a 1.000 pessoas diariamente, pegando em dinheiro, movimentando dinheiro, ficando em fila, e a gente, infelizmente, se depara com uma situação dessa. Eu quero me solidarizar ao discurso de Vossa Excelência e dizer que também não consigo até o momento entender esse tipo de situação, já que os bancários, para mim, representam a categoria de heróis. Heróis que estão ali para atender a necessidade do povo, que é a necessidade de se alimentar, é a necessidade de comer, e o recurso vem de lá do banco, e eles estão lá arriscando não só a vida deles, mas a vida de suas famílias. Então, me solidarizo ao discurso de Vossa Excelência e acho muito pertinente a gente lutar por essa classe, que é uma classe que agora a gente vê
tão injustiçada. Muito obrigado, vereador. Eu finalizo o meu discurso agradecendo, porque no momento onde nós estamos vendo tantas notícias negativas, então a gente tem que agradecer ainda mais a Deus quando a gente vê uma notícia positiva. Nosso assessor, Wilfred Gadelha, ex-vereador, que tem nos ajudado aqui na casa no dia a dia, assessorando o presidente e a todos nós, sofreu um grave acidente, mas graças a Deus se encontra bem, se encontra se recuperando, juntamente com o seu neto. Então a gente tem que agradecer a Deus, porque quem observa a foto do carro pode observar e perguntar quantos morreram aqui nesse acidente. Mas graças a Deus não morreu ninguém, estão se restabelecendo plenamente, e a gente tem que agradecer por essa vitória, porque num período de pandemia onde nós perdemos tantos goianenses ilustres, a gente precisa agradecer ainda mais, porque esse acidente ficou apenas como um susto. Então, que Wilfred tenha a sua saúde plenamente restabelecida e, no menor espaço de tempo possível, possa voltar ao nosso convívio diário e ajudar o fortalecimento do Poder Legislativo. Antes de encerrar, o vereador deseja uma parte. Então, eu concedo a Vossa Excelência, nesse curto espaço de tempo que eu tenho, de 2 minutos, mas Vossa Excelência fica à vontade. Vou ser bem breve, senhor presidente. Agradeço ao vereador Carlos Vega Júnior. Parabéns pelo pronunciamento. Pegando ensejo do que foi dito em relação aos bancários, eu não sei se os demais vereadores foram também provocados no bom sentido na questão de alguns estagiários ligados à área de saúde. Eu, particularmente, recebi uma enxurrada de mensagens e me preocupa bastante, porque, contrariando, eu vi até um ofício que o vereador Edson leu em resposta da Secretaria de Saúde. Não, temos que obedecer às normas do Ministério. Não é por aí, não. Eu, particularmente, discordo, e eu vou explicar para vocês por que discordo. A distribuição das vacinas ela é feita proporcionalmente de acordo com a população de cada região. Agora, a prioridade de como vai ser distribuído isso aí fica a critério de cada município, de cada prefeito, de cada gestor local. E a gente tem condições, sim, só basta querer, de direcionar as vacinas para os bancários, de direcionar as vacinas para os feirantes e de direcionar as vacinas para os estagiários de saúde. A gente está em 2 entraves aí, senhor presidente. O primeiro entrave está baseado no seguinte: a gente está impedido, e não é novidade para ninguém, há cerca de quase 2 anos, a educação está meio que engessada. Em paralelo a tudo isso, a gente tem profissionais da saúde querendo estagiar, querendo dar progressão no seu curso, e estão impedidos pelo simples fato de não terem sido vacinados. E o seu curso está travado, literalmente. Aí a gente vai precisar desses profissionais sendo formados para poder cuidar da gente na linha de frente, e não estão sendo priorizados na questão da vacinação. Eu, particularmente, contrario a ideia do ofício que foi emitido aí pela secretária, dizendo que tem que aguardar uma sinalização ministerial. Discordo, porque a realidade de cada município é encarada por cada gestor e pelos órgãos competentes, e somos um deles, e acredito que poderíamos ser mais ousados nessa questão. Vacinar de acordo com a prioridade de cada município, eu enxergo feirante, bancários e os estagiários também de saúde que estão impedidos de dar progressão no seu curso, justamente por uma vacina que ainda não foi feita. Parabéns, presidente. Obrigado, presidente, e parabéns, Carlinhos, pelo pronunciamento. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência e finalizo desejando que, no menor espaço de tempo possível, Wilfred possa estar aqui conosco, nos ajudando no dia a dia e engrandecendo a Casa José Pinto de Abreu.